Narração: Rayane Canin. O Jardim das Borboletas, de Dot Hutchinson. Parte 1. Os peritos informam que a menina do outro lado do vidro não disse uma palavra sequer desde que chegou. A princípio, isso não o surpreende, não depois do trauma pelo qual ela passou, mas ao observá-la agora, por trás do espelho falso, ele começa a questionar essa avaliação. Ela está sentada na cadeira de metal, apoiando o queixo em uma das mãos enfaixadas, enquanto a outra traça rabiscos sem sentido na superfície da mesa de aço fundido. Seus olhos estão semicerrados, as olheiras são profundas, e os cabelos pretos estão opacos e sujos, presos em um coque bagunçado. É evidente que ela está exausta, mas ele não diria que ela está traumatizada. Bebericando seu café, Victor Hanoverian, agente especial da FBI, observa a garota e aguarda a chegada de sua equipe. Bem, pelo menos de seu parceiro, já que o terceiro membro principal da equipe está no hospital com as outras garotas, tentando conseguir notícias sobre o estado delas e, se possível, seus nomes e impressões digitais. Há outros agentes e peritos na propriedade, e mesmo com o pouco de informação que teve até agora, Victor teve vontade de ligar para casa e falar com as filhas, apenas para ter certeza de que elas estavam bem. Ele leva jeito para lidar com pessoas, principalmente com crianças traumatizadas. Por isso, a atitude mais sensata é continuar ali, esperando o momento de conversar com aquela vítima em especial. Ele consegue ver as linhas rosadas deixadas pela máscara de oxigênio ao redor do nariz e da boca da garota, as manchas de poeira e cinzas no rosto e nas roupas largas dela. As mãos e o braço esquerdo estão enfaixados. Victor consegue ver o volume de mais curativos, por baixo da camiseta fina que alguém no hospital deu para ela vestir. Sob uma calça verde surrada e desbotada, as pernas encolhidas tremem sobre a cadeira, na intenção de manter os pés descalços longe do chão frio. Ela não reclama. Ele nem sequer sabe o nome dela. Aliás, não sabe o nome da maioria das garotas que resgataram, nem das que eles demoraram muito. Tempo demais para salvar. Aquela garota não conversou com ninguém além das outras meninas, e mesmo nesse momento, eles não foram capazes de descobrir seus nomes ou qualquer outra informação. A única fala não se pode dizer que foi reconfortante. Pode ser que vocês morram ou não, mas fiquem tranquilas para que os médicos possam trabalhar. No entanto, as outras garotas pareceram, de certa forma, se acalmar com essas palavras. Ela se ajeita na cadeira, esticando os braços devagar acima da cabeça até as costas se curvarem como um arco. Os microfones captam o estalar dolorido das vértebras. Balançando a cabeça, volta a se curvar sobre a mesa, com o rosto pressionado contra o metal e as mãos espalmadas no tampo. Está de costas para o vidro, desviando o olhar dele e de todos os que ela sabe que estão ali. O ângulo em que ela está revela também outro ponto de interesse: os desenhos. O hospital já havia fornecido uma foto deles. Victor consegue ver as extremidades dos traços de cores fortes na parte de trás do ombro da menina. O restante do desenho é mais difícil de ver, mas a camiseta não é grossa o bastante para escondê-lo totalmente. Ele tira a foto do bolso e a segura contra o vidro, olhando para o papel brilhante e para aquilo que consegue ver do desenho nas costas da garota. Não chamaria atenção se não fosse comum a todas as meninas, menos uma. Cores diferentes, desenhos diferentes, mas seguindo de certa forma um padrão. Acha que ele fez isso com ela, senhor? Pergunta um dos peritos, observando a garota no monitor. A câmera para a qual ele olha está posicionada do outro lado da sala de interrogatório e mostra uma imagem ampliada do rosto dela, os olhos fechados, a respiração lenta e profunda. Vamos ter de descobrir. Ele não gosta de fazer suposições, principalmente em situações como essa, em que se sabe muito pouco. Esse é um dos pouquíssimos casos de sua carreira em que os fatos são muito piores do que poderia ter imaginado, e ele está acostumado a pensar no pior. Quando uma criança desaparece, eles se dedicam intensamente, mas nunca criam a expectativa de encontrar a pobrezinha viva no final. Talvez torçam para encontrar, mas não contam com isso. Ele já viu corpos tão pequenos que se surpreendia ao pensar no tamanho dos caixões adequados para eles. Já viu crianças estupradas antes mesmo de saberem o sentido dessa palavra, mas o caso que tem em mãos agora é tão inesperado que Victor não sabe bem como agir. Ele nem sequer sabe quantos anos ela tem. Os médicos estimam entre 16 e 22,
Mas isso não ajuda muito. Se tiver só 16, provavelmente deveria haver uma assistente social para acompanhá-la, mas eles já lotaram o hospital e dificultaram as coisas. Eles lá têm serviços valiosos e necessários a oferecer, mas isso não faz com que deixem de atrapalhar. Victor tenta pensar nas filhas, no que elas fariam se estivessem trancadas em uma sala como aquela garota, mas nenhuma delas estariam tão controlada. Será que isso quer dizer que a garota é mais velha? Ou que simplesmente tem mais prática em parecer não abalada? Quem mandou mais notícias até agora? Edson ou Ramírez? Ele pergunta aos peritos, sem tirar os olhos da garota. Edson está vindo para cá. Ramírez ainda está no hospital com os pais da menina mais nova, diz uma mulher. Ivone não olha para a menina dentro da sala, nem mesmo para os monitores. Ela tem uma filha pequena em casa. Victor pensa se não é melhor tirá-la desse caso, já que é o primeiro dia dela de volta ao trabalho depois da licença maternidade. Mas ele conclui que ela vai avisar se não estiver aguentando o tranco. Foi por ela que começamos a busca? Ficou desaparecida por 2 dias. Sumiu do shopping enquanto fazia compras com as amigas. Disseram que ela saiu dos provadores para trocar o tamanho de uma peça e não voltou mais. Bem, uma pessoa a menos para encontrar. Eles tinham tirado fotos, no hospital, de todas as meninas, até mesmo daquelas que morreram no caminho ou logo depois de chegarem, e as estavam checando na base de dados de pessoas desaparecidas, mas os resultados não apareceriam tão rapidamente. Quando os agentes ou os médicos perguntavam às meninas em melhores condições como elas se chamavam, elas olhavam para uma das garotas, claramente uma espécie de líder entre elas, e a maioria não dizia nada. Algumas pareciam pensar antes de cair em prantos, um choro tão intenso que fazia com que as enfermeiras saíssem correndo para socorrê-las. Mas não aquela garota da sala de interrogatório. Quando lhe fizeram perguntas, ela simplesmente se virou de costas. Na opinião de todos, ela não tinha a menor intenção de ser encontrada. E essa constatação fez com que alguns deles se questionassem se ela era mesmo uma vítima. Victor suspira e bebe o resto do café, amassando o copo antes de jogá-lo dentro do cesto de lixo perto da porta. Ele preferia esperar por Ramírez. Um olhar feminino sempre ajudava em circunstâncias como aquela. Mas será que pode esperar por ela? Não se sabe por quanto tempo ela ficará com os pais, ou ainda se outros aparecerão no hospital quando as fotos forem liberadas à imprensa. Se forem liberadas à imprensa, ele pensa, franzindo a testa. Ele detesta essa parte. Detesta mostrar fotos de vítimas nas telas de TV e nos jornais, fazendo com que elas nunca se esqueçam do que lhes aconteceu. Pelo menos, nesse caso, ele poderia esperar até conseguirem os dados das desaparecidas. A porta se abre e se fecha como uma batida, quando um homem entra. A sala é à prova de sol, mas o vidro treme levemente e a menina se endireita depressa, com os olhos apertados voltados para o espelho. E provavelmente para as pessoas que ela sabe que estão atrás dele. Victor nem se mexe. Ele sabe quem acabou de entrar. Ninguém bate a porta como Brandon Edson. Alguma novidade? Eles cruzaram alguns relatórios bem recentes e os pais já estão a caminho. Até o momento, todas as que foram identificadas são da costa leste. Victor guarda a foto de volta no bolso da jaqueta. Descobriu mais alguma coisa sobre a nossa garota? Depois que a trouxemos para cá, algumas das outras a chamaram de Maia, mas não temos o sobrenome. Será que é o nome verdadeiro? Edson bufa. Duvido. Ele se esforça para subir o zíper da jaqueta por cima das camisetas dos Redskins. Quando a equipe de resgate encontrou as sobreviventes, a equipe de Victor teve sua folga interrompida para lidar com o caso. Levando em conta o gosto duvidoso de Edson, Victor ficou aliviado por não haver mulheres nuas na camiseta do parceiro. Temos uma equipe vasculhando a casa para ver se o desgraçado deixou alguma coisa pessoal. Bem, acho que podemos concordar que ele deixou umas coisas bem pessoais. Provavelmente, por se lembrar do que viu na propriedade, Edson não discute. Mas por que essa? Ele pergunta a Victor. Ramírez disse que as outras não estão muito feridas. Estão mais assustadas, isso é fato, mas talvez mais dispostas a falar. Mas essa aí me parece bem alterada. As outras meninas confiam muito nela. Quero saber por quê. Acredito que todas estão desesperadas para ir para casa. Então por que olham para essa daí e decidem não responder às perguntas? Acha que ela pode estar envolvida nisso?
É isso que precisamos descobrir. Pegando a garrafa de água do balcão, Victor respira fundo. Certo, vamos conversar com a Maya. Ela se recosta na cadeira enquanto eles entram na sala de interrogatório, os dedos enfaixados apoiados sobre a barriga. Não é uma postura tão defensiva quanto ele esperava, e fica claro, pela cara franzida de seu parceiro, que ele também se surpreende um pouco. Ela os observa, assimilando detalhes e afastando pensamentos que não ficam evidentes na expressão de seu rosto. Obrigada por ter nos acompanhado. Victor a cumprimenta, ignorando o fato de ela não ter tido escolha. Esse é o agente especial Brandon Edson, e eu sou Victor Hanoverian, agente especial sênior e responsável por esse caso. Os lábios dela se movem ligeiramente, uma reação que não pode ser considerada como um sorriso. Agente especial sênior Victor Hanoverian? Ela repete com a voz rouca de fumante. Bastante longo. Prefere me chamar de Victor? Não tenho preferência, mas agradeço a preocupação. Ele tira a tampa e entrega a ela uma garrafa de água, usando o momento para ajustar sua estratégia. Com certeza, ela não está traumatizada, muito menos é tímida. Normalmente, as apresentações contam com uma segunda parte. Os detalhes úteis? Pergunta ela. Você gosta de fazer tricô e nadar grandes distâncias, e Edson gosta de andar pelas ruas de mini-saia e salto alto? Edson resmunga e bate o punho na mesa. Vamos lá, como você se chama? Não seja grosseiro. Victor morde o lábio para conter a vontade de sorrir. Isso não ajudaria em nada na situação. Certamente não colaboraria para melhorar o estado de espírito de seu parceiro. Mas a tentação do riso persiste. Por favor, pode nos dizer seu nome? Obrigado pela delicadeza, mas não quero dizer. Algumas das meninas chamaram você de Maya. Então por que se deu o trabalho de perguntar? Ele ouve Edson segurar o riso, mas o ignora. Gostaríamos de saber quem você é, como veio parar aqui e também gostaríamos de ajudá-la a voltar para casa. E se eu dissesse que não preciso da ajuda de vocês para ir para casa? Eu me perguntaria por que você não foi para casa antes. Ela faz um movimento com a boca que, de novo, não é bem um sorriso, e mexe a sobrancelha no que pode ser um gesto de aprovação. É uma garota bonita, com pele bronzeada e olhos castanhos claros, quase cor de mel, mas tem um temperamento forte. Um sorriso terá que ser duramente conquistado. Acho que nós dois sabemos a resposta para isso, mas não estou mais lá, certo? Então posso ir para casa daqui? E onde fica a sua casa? Não sei mais se ela existe. Não estamos brincando, diz Edson de repente. A garota observa friamente. Não, claro que não. Pessoas morreram, vidas foram destruídas e tenho certeza de que foi um grande inconveniente para você deixar seu jogo de futebol de lado para cuidar disso. Edson fica corado, tentando fechar ainda mais o zíper do casaco para esconder totalmente a camiseta. Você não me parece muito nervosa, Victor observa. Ela dá de ombros e toma um gole da água, segurando a garrafa tranquilamente com as mãos enfaixadas. Eu deveria estar? A maioria das pessoas fica quando fala com o FBI. Não é tão diferente de falar com... Ela morde o lábio inferior, rachado, e faz uma careta quando sente o sangue escapar pela pele ressecada. Toma outro gole de água. Com? Pergunta ele delicadamente. Com ele, responde ela. Com o jardineiro. Ah, sim. O homem que sequestrou você. Você conversou com o jardineiro dele? Ela balança a cabeça negando. Ele era o jardineiro. É preciso ficar claro que não dei esse nome a ele nem por medo nem respeito, tampouco por um sentimento distorcido de posse. Aliás, não fui eu quem dei a ele esse nome, e ponto final. Como qualquer outra coisa naquele lugar, foi algo inventado do alto de nossa ignorância. O que não era sabido foi criado, e o que não foi criado acabou deixando de ter importância. Uma forma de pragmatismo, acho eu. Pessoas carinhosas e amorosas que precisam desesperadamente da aprovação dos outros acabam sendo vítimas da síndrome de Estocolmo. Já o resto de nós se rende ao pragmatismo. Por já ter vivenciado as duas possibilidades, sou a favor do pragmatismo.
Ouvi o nome no meu primeiro dia no jardim. Recobrei a consciência com uma dor de cabeça horrorosa, 1000 vezes pior do que qualquer ressaca que já tive. No começo, nem conseguia abrir os olhos. A dor tomava meu crânio a cada inspiração e ficava ainda mais forte quando eu me mexia. Devo ter emitido um som, porque de repente senti um pano frio e úmido sobre minha testa e meus olhos, e ouvi uma voz jurando que era só água. Eu não sabia bem o que me deixava mais nervosa, o fato delas se preocuparem em me dizer aquilo ou o fato de ser uma mulher. Não havia mulher nenhuma na dupla que me sequestrou, disso eu tinha certeza. Um braço passou por detrás dos meus ombros, puxando-me delicadamente para cima, e uma mão pressionou um copo contra meus lábios. É só água, eu juro, ela repetiu. Bebi. Não importava se era só água ou não. Acha que consegue engolir comprimidos? Sim, sussurrei, e até mesmo o som tão baixo da minha voz me deu a sensação de que um prego estava sendo martelado em meu crânio. Então abra a boca. Quando obedeci, ela colocou 2 comprimidos chatos na minha língua e levou o copo de água aos meus lábios de novo. Engoli sem resistir e tentei não vomitar quando ela cuidadosamente me acomodou em um colchão firme sobre um lençol frio. Ela não disse mais nada por um bom tempo, até as luzes coloridas pararem de dançar dentro das minhas pálpebras e eu começar a retomar a consciência dos meus movimentos. Então, ela tirou o pano de meu rosto e protegeu meus olhos da luz do teto até eu parar de piscar. Bem, parece que você já fez isso algumas vezes, eu disse com a voz rouca. Ela me entregou o copo de água. Mesmo encolhida em um banquinho ao lado da cama, foi fácil perceber que ela era alta. Alta e esguia, com pernas compridas e músculos muito bem definidos como uma amazona. Ou, pensando melhor, como uma leoa, porque, assim como os gatos, ela parecia não ter ossos. Os cabelos ruivos estavam presos no topo da cabeça, num penteado esquisito, revelando um rosto de uma estrutura forte e olhos castanhos profundos, com pontos da cor de mel. Ela usava um vestido preto de seda, com a parte de cima amarrado no pescoço. Ela aceitou meu olhar curioso com alívio. Acho que foi melhor me controlar do que ter um ataque histérico, com o que provavelmente ela havia lidado antes. Me chamam de Lionette, disse ela depois de eu voltar os olhos para o meu copo de água. Não se preocupe em me dizer o seu nome, porque eu não vou conseguir usá-lo. É até melhor esquecê-lo se puder. Onde estamos? No jardim. Jardim? Ela deu de ombros, e mesmo aquele gesto foi fluido. Ela tinha algo de gracioso, nada de deselegante. É um nome como qualquer outro. Quer conhecer o espaço? Você não sabe de nenhuma maneira de sair daqui? Ela ficou me olhando. Certo. Joguei as pernas para fora da cama, firmei os punhos no colchão e percebi que estava praticamente nua. Roupas? Aqui estão. Ela me deu uma peça preta de couro, que acabei descobrindo ser um vestido justo frente única, que descia até os joelhos, e tinha um decote profundo nas costas. Bem profundo mesmo. Se eu tivesse aquelas covinhas antes da bunda, ela as estaria vendo. Ela me ajudou a amarrar uma faixa grossa ao redor do quadril e então me empurrou com delicadeza em direção à porta. O quarto era simples, muito simples, com nada além de uma cama, um vaso sanitário pequeno e uma pia em um canto. No outro canto, havia o que parecia ser um pequeno chuveiro. As paredes eram de um vidro denso, com uma abertura sem porta, e havia um trilho de cada lado do vidro. Lionette me viu olhando para os trilhos e adotou uma expressão séria. Por ali descem as cortinas que nos mantêm escondidas em nossos quartos, ela explicou. Isso acontece com frequência? Às vezes. A abertura revelou um corredor estreito e comprido à minha direita e outro mais curto à minha esquerda, que dobrava um pouco mais adiante. Quase na frente da porta do quarto havia outra entrada, que também possuía aquele trilho. Levava para dentro de uma caverna, úmida e fria. Uma abertura arqueada na extremidade oposta da caverna deixava o vento passar pelo espaço escuro de pedra, a pouca iluminação reluzindo uma queda d'água abundante e barulhenta do lado de fora. Lionette, então, me guiou até a parte exterior. Saímos por trás da cortina de água, direto para um jardim tão lindo que quase doía os olhos. Flores brilhantes de todas as cores imagináveis,
surgiam numa profusão intensa de folhas e árvores, com nuvens de borboletas voando entre elas. Um penhasco artificial se erguia logo acima de onde estávamos, com ainda mais vegetação em seu topo, e as extremidades das árvores roçavam as laterais do teto de vidro que se estendiam muito, muito além. Eu conseguia ver grandes paredes pretas através da vegetação do nível mais baixo, grandes demais para avistar o que havia além delas. E via pequenos espaços abertos cercados por vinhas. Pensei que podiam ser portas para corredores como aquele que tínhamos acabado de atravessar. O átrio era enorme, e só pelo tamanho já era assustador, sem contar a confusão de cores. A queda d'água formava um riacho estreito que descia para um lago pequeno, decorado por vitórias régias, com caminhos de areia branca atravessando a vegetação até as outras portas. A luz que atravessava o teto era de um forte tom de lavanda, e cindia aquele momento de noite cor-de-rosa e anil. Era meio da tarde, quando fui levada, mas, sem saber explicar bem porquê, eu não conseguia acreditar que ainda estávamos no mesmo dia. Eu me virei lentamente, tentando assimilar tudo, mas era pedir demais. Meus olhos não conseguiam ver metade do que havia ali, e meu cérebro não conseguia processar metade do que meus olhos enxergavam. Mas que merda é essa? Lionette soltou uma risada, um som forte que ela logo interrompeu, como se temesse que alguém pudesse ouvi-la. Nós o chamamos de jardineiro, disse ela de modo seco. Adequado, não? O que é este lugar? Bem-vinda ao Jardim das Borboletas. Eu me virei para perguntar a ela o que aquilo significava, mas então eu enxerguei. Ela toma mais um gole demorado de água, rolando a garrafa pelas palmas das mãos. Como a garota não dá sinal de que vai dizer qualquer outra coisa, Victor bate suavemente na mesa para lhe chamar a atenção. Isso? Pergunta ele. Ela não responde. Victor tira a foto do bolso de sua jaqueta, colocando-a na mesa entre eles. É isso? Pergunta ele de novo. Olha, me fazer perguntas cujas respostas você já sabe não vai fazer com que eu confie em você. Seus ombros relaxam e ela se recosta no assento. Nós somos o FBI. Normalmente as pessoas acham que somos bonzinhos. E por acaso Hitler se achava um homem mau? Edson se senta na beirada da cadeira. Você está comparando o FBI a Hitler? Não. Estou dando início a uma discussão sobre perspectiva e relatividade moral. Quando receberam o telefonema, Ramírez foi direto para o hospital, e Victor se encarregou de coordenar a enxurrada de informações que chegava. Foi Edson quem percorreu a propriedade. Ele costumava reagir a situações de horror com bastante tranquilidade. E pensando nisso, Victor olha para a garota do outro lado da mesa. Doeu? Pra caramba, responde ela, traçando os contornos na foto. Disseram no hospital que isso já tem alguns anos. E por que você disse isso como se fosse uma pergunta? Na realidade é uma afirmação à procura de uma confirmação, ele explica, e dessa vez o sorriso aparece. Edson faz cara feia para ele. Hospitais são muitas coisas, mas totalmente incompetentes eles não costumam ser. E o que isso quer dizer? Pergunta Edson. Sim, isso tem alguns anos. Ele reconhece os padrões dos anos em que passou perguntando às filhas sobre boletins, provas e namorados. Ele deixa o silêncio perdurar por um minuto, depois outro, e observa a garota virar a foto com cuidado. Os psicólogos da equipe provavelmente teriam umas coisinhas a dizer sobre isso. E quem ele mandou fazer isso? A única pessoa no mundo em que ele conseguia confiar totalmente. Homem de vários talentos. Vic. Sem desviar o olhar da garota, Victor chuta a perna da cadeira de seu parceiro, que se assusta, mas logo é recompensado com aquele esboço de sorriso. Não é um sorriso de fato, nem de longe, mas lembra. A garota tenta espiar por dentro da gaze enrolada em cada um de seus dedos. As agulhas fazem um puta barulho, não é? Quando não é o que queremos ouvir, mas é uma escolha, porque sempre existe alternativa. A morte? Victor tenta adivinhar. Pior. Pior do que a morte?
Edson empalidece e a menina nota, mas em vez de rir dele por isso, ela apenas assente com seriedade. Ele sabe, mas você não estava lá, certo? Ler a respeito não é a mesma coisa. O que pode ser pior do que a morte, Maia? Ela passa a unha embaixo de uma das casquinhas recém-formadas em seu dedo indicador, levantando-a de modo a fazer com que gotas de sangue apareçam sob a gaze. Você se surpreenderia se soubesse como é fácil conseguir comprar equipamento para fazer uma tatuagem. Na primeira semana, colocaram algo em meu jantar todas as noites com o intuito de me deixar mais boazinha. Lionette permanecia comigo durante os dias, mas as outras garotas, que aparentemente estavam ali em maior número do que pensei, mantinham-se afastadas. Quando eu comentei sobre o assunto durante o almoço, ela me disse que isso era normal. O lance do choro deixa todo mundo estressado, disse ela com a boca cheia de salada. Independentemente do que pudesse ser dito a respeito do misterioso jardineiro, ele oferecia refeições excelentes. A maioria prefere ficar de fora do assunto, até entendermos como a nova garota vai se adaptar. Menos você. Alguém tem que assumir esse trabalho. Eu consigo aguentar o choro se for preciso. Então deve se sentir grata por eu não ter caído aos prantos. Mais ou menos isso. Lionette espetou uma tira de frango grelhada e virou o garfo. Você não chorou em nenhum momento? E chorar adiantaria de alguma coisa? Ainda não sei se vou amar ou odiar você. Vai me mantendo informada. Assim eu tento me comportar de acordo. Ela lançou a mim um sorriso largo, mostrando todos os dentes. Mantenha essa atitude, mas não com ele. Por que ele quer que eu durma à noite? Medidas de precaução. Afinal, penhasco logo ali. Essas palavras me fizeram imaginar quantas garotas já tinham se jogado dali antes dele implementar essas medidas de precaução. Tentei mensurar a altura daquela monstruosidade. 7 metros, talvez 9. Será que era alto bastante para alguém morrer pelo impacto? Eu tinha me acostumado a acordar naquela sala vazia, depois do efeito das drogas, e ver Lionette sentada em um banquinho ao lado da cama. Mas no fim da primeira semana, acordei de bruços em um banco com um estofado duro, sentindo o cheiro forte de antisséptico no ar. Era uma sala diferente, maior, e com paredes de metal, não de vidro. E havia mais alguém ali dentro. A princípio, não consegui ver quem era, já que o sono pesado ainda mantinha meus olhos fechados, mas senti a presença de mais alguém perto de mim. Continuei respirando de modo contido e constante, fazendo um esforço para ouvir, mas logo uma mão segurou minha panturrilha nua. Sei que você está acordada. A voz parecia ser de um homem de meia idade e com um sotaque nova-iorquino. A voz era agradável. A mão subiu por minha perna, pelo meu traseiro e então pela curva das minhas costas. O arrepio vinha seguindo o toque, apesar do calor da sala. É melhor você ficar bem paradinha. Caso contrário, nós dois teremos motivos para nos arrepender. Quando tentei virar a cabeça em direção à voz, sua mão travou a parte de trás da minha cabeça, impedindo qualquer movimento. Preferiria não ter que amarrar você. Isso arruinaria o trabalho. Se sentir que não vai conseguir ficar imóvel, posso lhe dar algo que a force a isso. Mas repito que prefiro não ter de tomar qualquer uma dessas medidas. Você é capaz de ficar parada? Mas para quê? Perguntei, quase sussurrando. Ele enfiou um papel de superfície brilhosa em minha mão. Tentei abrir os olhos, mas os remédios para dormir sempre os deixavam mais cheios de ramela do que o normal pela manhã. Se você não for começar nesse exato instante, posso me sentar um pouco, por favor? A mão acariciou meus cabelos, as unhas raspando de leve meu couro cabeludo. Pode, disse ele, parecendo assustado, e então me ajudou a sentar no banco. Esfreguei as ramelas dos olhos e olhei para a foto que eu tinha em mãos, consciente de que ele continuava a acariciar meus cabelos. Pensei em Lionette, nas outras garotas que eu tinha visto de longe, e não pude dizer que fiquei surpresa. Assustada, sim, mas não surpresa. Ele estava atrás de mim, e o ar ao redor dele estava tomado pelo cheiro de um perfume bastante forte. Nem era preciso dizer que era caro. À minha frente,
Vi equipamentos para tatuagem e tintas organizadas em uma bandeja. Não farei o desenho todo hoje. Por que você nos marca? Porque um jardim precisa de borboletas. Podemos deixar essa metáfora de lado? Ele riu, e o riso saiu fácil e forte. Aquele era um homem que amava rir, mas que não via tanta razão para isso quanto gostaria. Então, sempre ficava feliz com uma oportunidade. Aprendemos as coisas com o tempo, e essa foi uma das coisas mais importantes que aprendi a respeito dele. Ele queria encontrar mais alegria na vida do que normalmente encontrava. Não é de surpreender que minha Lionette goste de você. Você é forte, bem parecida com ela. Não tive como responder aquilo. Não encontrei nada para dizer que fizesse algum sentido. Ele passou os dedos cuidadosamente por meus cabelos, afastando-os de meus ombros, e pegou uma escova. Ele desembaraçou os fios até não sobrar nenhum nó, e continuou escovando mesmo depois. Acho que ele gostou daquilo tanto quanto qualquer outra coisa, na verdade. É um prazer simples poder escovar os cabelos de alguém. Por fim, ele os prendeu com um elástico em um rabo de cavalo e então os enrolou em um coque pesado, que prendeu com uma presilha e grampos com pontas de borracha. Volte a se deitar de bruços, por favor. Obedeci, e quando ele se afastou, vi de relance que vestia calças caqui e uma camisa de botões. Ele virou minha cabeça para que eu não o observasse, pressionando meu rosto contra o couro escuro, e deixou meus braços posicionados ao lado do corpo. Não era uma posição muito cômoda, mas também não era insuportável. Quando percebeu que meu corpo estava enrijecido, ele deu um tapinha em meu traseiro. Relaxe. Se você ficar tensa, vai doer mais e vai demorar mais para cicatrizar. Respirei fundo e forcei meus músculos a se descontraírem. Fechei e abri os dedos, e a cada movimento eu soltava um pouco mais da tensão de minhas costas. Sofia tinha me ensinado isso, principalmente para evitar que Whitney tivesse seus acessos constantes e... Sofia? Whitney? Essas são algumas das meninas? Edson interrompe. Elas são meninas, sim. Bem, Sofia provavelmente conta como mulher. A garota toma mais um gole e observa a quantidade de água que resta na garrafa. Na verdade, Whitney também. Então podemos considerar que elas são mulheres. Como elas são? Podemos relacionar o nome delas a... Elas não são do jardim. É difícil interpretar o olhar que ela lança ao agente mais jovem. Uma mistura de pena, diversão e escárnio. Eu tinha vida antes, sabe? Minha vida não começou no jardim. Bem, ao menos não no jardim do qual estamos falando. Victor vira a foto, tentando calcular o tempo que aquilo deve ter demorado. O desenho era tão grande, tão cheio de detalhes. Não foi só de uma vez, diz a garota, direcionando o olhar para o desenho. Ele começou com os contornos, e somente depois de 2 semanas é que acrescentou todas as cores e detalhes. E quando terminou, eu era apenas mais uma das borboletas no jardim dele. Era como Deus criando seu mundinho próprio. Conte-nos sobre Sofia e Whitney, diz Victor, feliz por deixar a tatuagem de lado por um tempo. Ele tem uma vaga ideia daquilo que acontecia quando a tatuagem era finalizada, e não se importaria de se admitir covarde se pudesse adiar um pouco essa informação. Elas moravam comigo. Edson tira o Moleskine do bolso. Onde? Em nosso apartamento. Você precisa... Victor o interrompe. Conte-nos sobre esse apartamento. Vic, Edson protesta. Ela não vai nos dizer nada. Vai sim, responde ele, quando estiver pronta. A garota os observa sem abrir a boca, jogando a garrafa de uma mão para outra. Conte-nos sobre o apartamento, diz ele de novo. Éramos 8. Todas trabalhávamos no mesmo restaurante. Era um apartamento enorme do tipo loft. Um único cômodo, com camas e armários organizados como num quartel. Cada cama tinha um suporte para pendurar roupas de um lado e varões para as cortinas do outro. Não havia muita privacidade, mas funcionava bem o suficiente. Em circunstâncias normais, o aluguel seria um inferno, mas, como aquela era uma vizinhança ruim e o apartamento era muito cheio, era possível tirar o valor do aluguel em 1 ou 2 noites de trabalho,
e usar o dinheiro do resto do mês para gastar com qualquer outra coisa. Algumas até faziam isso. Éramos uma mistura esquisita. Estudantes, garotas assanhadas e até mesmo uma prostituta aposentada. Algumas queriam a liberdade para poder ser quem quisessem. Outras queriam a liberdade para ficarem sozinhas e em paz. As únicas coisas que tínhamos em comum era o trabalho no restaurante e o fato de morarmos juntas. E, sinceramente, aquilo era mais ou menos como o paraíso. Claro, não era sempre um mar de rosas. Havia discussões, brigas e umas besteiras de vez em quando. Mas na maior parte do tempo, essas coisas eram rapidamente superadas. Alguém sempre estava disposto a emprestar um vestido, um par de sapatos ou um livro. Havia a responsabilidade do trabalho, e também das aulas, para quem as assistiam. Mas tínhamos dinheiro e uma cidade toda a nossos pés. Até mesmo para mim, que cresci meio solta na vida, esse tipo de liberdade era maravilhoso. A geladeira era abastecida com pães, bebidas alcoólicas e água mineral, e sempre havia preservativos e aspirina nos armários. Às vezes, encontrávamos uns restos de comida na geladeira, e sempre que a assistente social visitava a Sofia para ver como ela estava vivendo, saíamos em disparada para esconder o álcool e as camisinhas. Na maior parte do tempo, comíamos fora ou comprávamos comida pronta. Por trabalharmos em um restaurante, normalmente evitávamos a cozinha do apartamento como o diabo foge da cruz. Ah, também tinha o bêbado. Nunca soubemos ao certo se ele morava no prédio ou não, mas toda tarde nós o víamos bebendo na rua, e toda noite ele caía inconsciente na frente da nossa porta. Não na porta do prédio, na porta do nosso apartamento. Ele era um maldito pervertido também. Então, quando voltávamos depois de escurecer, o que acontecia praticamente toda noite, subíamos até a cobertura e então descíamos um andar pela escada de emergência para podermos entrar pela janela. O proprietário do apartamento chegou a instalar uma fechadura especial para nós, porque Sofia se sentia mal pelo tarado beberrão e não queria entregá-lo à polícia. Devido à situação dela, prostituta, aposentada e na tentativa de se livrar de seus vícios para reaver a guarda dos filhos, nós não pressionávamos. As meninas do apartamento foram minhas primeiras amigas. Acho que já tinha encontrado pessoas como elas antes, mas era diferente. Eu conseguia me manter longe das pessoas, e era o que eu geralmente fazia. Mas eu trabalhava e morava com elas, por isso foi diferente. Sofia era como uma mãe para todas nós, e já estava limpa havia mais de um ano quando a conheci, e isso depois de passar 2 anos tentando e fracassando. Ela tinha 2 filhas lindinhas, que haviam ficado juntas no mesmo lar temporário. E o bom era que os pais temporários davam a maior força ao objetivo de Sofia, reaver a guarda das 2. Eles permitiam que ela fosse ver as meninas sempre que queria. Quando as coisas se complicavam, sempre que ela tinha uma recaída, uma de nós a enfiava num táxi para ir ao encontro de suas filhas, para que assim ela se lembrasse porque estava se esforçando tanto. Também tinha Hope, sempre junto de sua marionete, Jéssica. Hope era cheia de ideias e cheia de vida, e Jéssica concordava com tudo que ela dizia ou fazia. Hope enchia o apartamento com risadas e sexo, e se Jéssica usava o sexo como uma maneira de se sentir melhor, pelo menos havia aprendido com Hope como aquilo podia ser divertido. As 2 eram as caçulas. Tinham só 16 e 17 anos quando me mudei para lá. Amber também tinha 17 anos, mas diferentemente das outras 2, tinha um objetivo na vida. Ela conseguiu se emancipar para poder sair do sistema de lar temporário, prestou vestibular e estava fazendo aulas em uma faculdade comunitária, para conseguir um diploma de ensino universitário até decidir qual carreira seguir. Havia também Catherine, alguns anos mais velha, que nunca mesmo falava sobre a sua vida anterior à mudança para o apartamento. Na verdade, ela não falava sobre nada. Às vezes conseguíamos convencer Catherine a fazer alguma coisa conosco, mas ela nunca fazia nada sozinha. Se alguém colocasse nós 8 contra a parede e perguntasse quem estava fugindo de alguma coisa ou de alguém, sempre diríamos que era Catherine. Mas nós também não perguntávamos nada a ela. Uma das regras básicas do apartamento era não insistirmos em saber das histórias pessoais uma das outras. Todas tínhamos bagagem. Whitney, que eu já mencionei, tinha crises constantes. Ela era estudante de psicologia,
mas era nervosa pra caralho. Não era nada ruim, mas ela não conseguia reagir bem a situações de estresse. Nas férias, ela era incrível, mas na época das aulas nós nos revezávamos para tentar fazer com que ela se divertisse. Noemi também era estudante e se formou no curso mais inútil de todos. Sério, acho que ela só fez a faculdade porque ganhou uma bolsa de estudo. Bem, e se formar em letras dava a ela uma desculpa para ler pra caramba. Felizmente, ela era muito generosa e compartilhava seus livros. Noemi foi quem me contou do apartamento na minha segunda semana no restaurante. Era minha terceira semana na cidade e eu ainda estava morando em um albergue, levando os meus velhos pertences comigo todos os dias para o trabalho. Estávamos na minúscula sala de funcionários, depois do expediente, trocando de roupa. Eu sempre deixava o meu uniforme no restaurante, porque, caso as minhas coisas fossem roubadas enquanto eu estivesse dormindo, ao menos eu conseguiria trabalhar. As outras pessoas se trocavam ali porque o uniforme, vestido social e salto alto, não era o tipo de coisa que elas usavam para voltar para casa. Então, você é bem confiável, certo? Disse sem muita enrolação. Bom, você não perturba os assistentes nem os atendentes. Nunca pegou nada de ninguém da sala de uso comum e também nunca fede a drogas ou algo do tipo. E o que tem isso? Fechei o meu sutiã nas costas e arrumei os meus peitos dentro dele. Morar em um albergue nos deixava mais despudoradas, o que era reforçado pela pequena sala de uso comum do restaurante e pelo número de funcionários que se trocavam ali. Rebeca disse que você está num albergue aqui perto. Você sabe que várias de nós moramos juntas, não é? Então, temos uma cama vaga no nosso apartamento. Ela está falando sério, disse Whitney, ajeitando os cabelos ruivos no coque com trança. Tem uma cama sobrando. E um armário, Hope riu. A gente andou falando sobre isso e queremos saber se você gostaria de morar com a gente. O aluguel sai 300 por mês, com as contas inclusas. Eu tinha praticamente acabado de chegar à cidade, mas já sabia que aquilo era impossível. 300? Que merda de lugar vocês conseguem alugar por 300? O aluguel é 2.000, Sofia corrigiu. Dividindo aqui dá 300 para cada uma. E tem um extra para cobrir as contas, claro. Aquilo me pareceu justo, mas... Em quantas vocês são? Com você, seríamos 8. O que, no final das contas, não tornaria as coisas muito diferentes da vida no albergue. Posso dormir lá hoje para ver como é e decidir amanhã? Claro! Hope me entregou uma saia jeans tão curta que quase não cobriria minha roupa íntima. Essa saia não é minha. Eu sei, mas acho que ficaria muito bem em você. Ela já estava enfiando uma perna dentro da minha calça larga de veludo. Então, em vez de começar uma discussão, vesti a saia e decidi ser muito cuidadosa ao me abaixar. Hope era cheia de curvas. Posso até dizer que meio cheinha. Isso eu consegui descer a saia para cobrir um pouco mais. Os olhos do dono brilharam quando ele me viu saindo com as meninas. Você mora com elas agora, certo? Está segura? Perguntou o dono do restaurante com um sotaque italiano. Os clientes já foram. Pode voltar a falar normalmente, Gillian. Ele deixou de lado o sotaque forçado e me deu um tapinha no ombro. Elas são boas, meninas. Fico feliz por saber que você ficará com elas. A opinião dele me deixou um tanto aliviada. Minha primeira impressão de Gillian foi que ele era uma pessoa difícil, mas justa, e ele provou que eu estava certa, quando ofereceu uma semana de teste a uma garota que chegara para a entrevista com uma mochila nas costas e arrastando uma mala. Ele fingia ser italiano nativo porque isso fazia os clientes pensarem que a comida era melhor, mas ele era um americano loiro, alto, gordo, quase careca e com um bigode que já havia coberto todo o seu lábio superior e agora estava prestes a devorar o resto de seu rosto. Acreditava que o trabalho de uma pessoa mostrava mais do que as palavras dela e sabia como fazer um elogio. No fim de minha primeira semana, ele simplesmente me deu os horários da semana seguinte. Eram 3 da madrugada quando saímos. Memorizei as ruas e os trens e não estava nem de longe tão nervosa como deveria estar quando chegamos à vizinhança delas. Com os pés doloridos depois de horas usando salto alto, subimos com dificuldade os muitos lances de escada até a cobertura. Passamos por diversos móveis de jardim, grelhas cobertas e o que parecia ser uma pequena plantação de maconha em um canto.
E então, descemos um lance pela escada de emergência e entramos pelas grandes janelas. Sofia fechava os vidros enquanto Hope ria sem parar, tentando explicar sobre o pervertido bêbado do corredor. Havia alguns tipos como esse no albergue. O apartamento era enorme e organizado, com 4 camas, uma em cada parede e um conjunto de sofás unidos em um quadrado no meio. A cozinha era separada do resto da sala por um balcão, e havia uma porta que levava ao enorme banheiro, que contava com 10 duchas, sem divisórias, cada uma virada em uma direção. Não fazemos perguntas a respeito das pessoas que moraram aqui antes, diz Noemi delicadamente quando mostrou a mim. Mas isso é só um banheiro, não uma zona. E você é capaz de convencer o pessoal da manutenção disso? Ah, não! Nós transamos com eles o tempo todo. Faz parte da diversão. Sorri, apesar de tudo. Era divertido trabalhar com elas, que estavam sempre fazendo piadas, xingando e elogiando umas às outras pela cozinha, falando mal de clientes irritantes ou paquerando os cozinheiros e lavadores de pratos. Eu tinha sorrido mais nas 2 últimas semanas do que me lembrava ter sorrido em toda a vida. Todas elas jogaram as bolsas e malas nos armários e vestiram seus pijamas, ou o que quer que fosse que usavam para dormir. Mas ainda demoraria muito para caírem no sono. Whitney apanhou seu livro de psicologia enquanto Amber pegou vários shots e os encheu com tequila. Estiquei a mão para pegar um, mas Noemi me ofereceu uma dose de vodka. A tequila é para os estudos. Então, eu me sentei em um dos sofás e observei Catherine lendo o simulado de Amber. Era um shot para cada pergunta. Se Amber errasse a resposta, tinha que beber. Se acertava, podia fazer outra pessoa beber. Na primeira resposta errada, eu fui a escolhida e tentei não engasgar com a mistura nojenta de tequila e vodka. Ainda estávamos acordada quando amanheceu e Noemi, Amber e Whitney foram se arrastando para a aula, enquanto nós, que sobramos, finalmente caímos no sono. Quando acordamos no início da tarde, assinei o contrato de aluguel e paguei meu primeiro mês com as gorjetas das 2 noites anteriores. E foi assim que, de repente, deixei de ser uma sem-teto. Você disse que isso aconteceu na sua 3ª semana na cidade, certo? Pergunta Victor, repassando uma lista de cidades às quais ela poderia se referir. A voz dela não tem um sotaque forte de nenhum lugar, sem regionalismos que poderiam ajudar a identificar sua origem. Ele tem quase certeza de que a garota faz isso de propósito. Isso mesmo. Onde você estava antes disso? Ela termina de beber a água em vez de responder. Colocando com cuidado a garrafa vazia no canto da mesa, ela se recosta na cadeira e corre lentamente as mãos com ataduras pelos braços. Victor fica de pé e tira a jaqueta, dando a volta na mesa para colocá-la sobre os ombros da garota. Ela fica tensa quando o agente se aproxima, mas ele toma cuidado de não deixar sua pele tocar na dela. Quando Victor volta para seu lado na mesa, ela relaxa o suficiente para enfiar os braços nas mangas. Parece grande para ela, mas suas mãos saem confortavelmente pelos punhos. Nova York, ele conclui. O apartamento era um loft. O restaurante ficava aberto até tarde da noite. Além disso, ela disse trens, em vez de metrô. Isso quer dizer alguma coisa, não? Ele pensa que precisa entrar em contato com o escritório de Nova York, para ver se eles conseguem encontrar algo sobre a garota. Você estava na faculdade? Não, trabalhando. Ouve-se uma batidinha na janela e Edson logo deixa a sala. A garota o observa sair com certa satisfação e então volta a olhar para Victor, com uma expressão neutra. Por que você resolveu ir para a cidade? Pergunta ele. Pelo que entendi, você não tinha conhecidos ali e nem tinha planos para depois da sua chegada. Por que então tomou essa decisão? Por que não? É algo novo, certo? Algo diferente. Algo distante? Ela ergue uma sobrancelha. Como você... Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais!